Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângela, sejam bem-vindos ao meu canal, espero muito que vocês gostem. E pro vídeo de hoje nós vamos fazer esse barrado de pano de prato. Ele tem 3 faixinhas, essa faixinha de cima, a do meio, a faixinha de baixo e um bordadinho inglês para dar um charme na nossa peça. Ele é lindo, porém muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão amar fazer aí na casa de vocês. Se vocês ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que isso vai me ajudar muito. Deixa o like de vocês, compartilha com suas amigas que gostam de costura. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu faço questão de responder. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então vamos lá, para fazer esse pano nós vamos precisar de 3 pedaços de tecido e um bordado inglês. Esses 2 pedacinhos de tecido medem 5 centímetros cada um, né? 5 centímetros. Esse daqui mede 14 centímetros. E o bordadinho inglês que eu tô usando, ele é o de 2,5 mais ou menos. De 2,5 centímetros. Mas aí o bordadinho fica ao seu critério. Se você não quiser colocar, você também não precisa colocar. Eu vou colocar no meu e vou fazer da seguinte maneira. Eu vou posicionar o meu bordadinho inglês nessa parte aqui de cima do meu barrado principal. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Se você tiver prática e já quiser passar essa outra faixa junto, você vai fazer assim. Frente com frente, o bordadinho inglês no meio, nós vamos fazer um sanduíche dessas 3 partes e vamos passar uma costura de uma vez. Mas se você ainda não tiver a segurança ou a prática, você pode fazer um de cada vez, que não tem problema. Então, nós primeiro vamos posicionar o nosso bordadinho inglês aqui, na beiradinha, na parte de cima, e vamos passar uma costura aqui. Vamos lá? Pronto, já preguei o meu bordadinho inglês aqui, ó, com o pezinho de máquina. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar frente com frente, vamos posicionar aqui. Se você quiser prender com alfinete, pode prender. Assim, pra ele não soltar. E o que nós vamos fazer agora? Para ele ficar bem certinho, eu viro e vou passar a mesma costura aqui, ó, na costurinha do bordadinho para ficar igual do outro lado, que dessa forma fica mais fácil da gente visualizar a primeira costura. Então, a gente vai passar uma costura bem em cima da primeira costura. Então, vamos lá. Aqui embaixo tá o meu bordadinho, tá? A primeira costura, ó, para vocês olharem bem. A primeira costura, o meu bordadinho, o meu tecido, a minha faixinha, frente com frente. E eu vou costurar do outro lado, que é pra eu passar uma costura bem em cima da primeira costura, pra ele ficar certinho. Olha só. Então, vamos lá. Costura pelo outro lado, assim, ó. Passamos a costura bem em cima da primeira costura. E aí, ele ficou certinho assim, então não vai aparecer a outra costura, porque nós costuramos ao contrário, né? Pela primeira costura. Dessa forma, fica mais fácil. Então, agora que nós já fizemos a parte de cima, nós vamos colocar a outra faixinha na parte de baixo. É a mesma coisa, só que sem o bordadinho. Se você também quiser colocar um bordadinho aqui nessa parte de baixo, pode colocar sem problema. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar frente com frente, bem aqui na beirada, vou deixar ele bem certinho e vou passar uma costurinha de pé de máquina aqui.
Pronto, nós já costuramos as duas partes. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no ferro de passar e vamos abrir essa costura. Vamos abrir dessa forma. Abaixa esse bordadinho inglês pra baixo, assim. E vamos passar pra ele ficar bem assentadinho. Então, prontinho. Já fui lá, já passei bem o meu barradinho, assentei ele. E o que eu já aproveitei pra fazer? Eu dobrei 1 centímetro na parte de cima. Eu dobrei 1 centímetro pra dentro e passei bem no ferro para ele ficar vincadinho, porque aqui nós vamos passar uma costura de acabamento, então já facilita muito se a gente vincar ele bem com o ferro e ele já fica certinho, é muito mais fácil pra gente fazer o acabamento. E agora com o meu barrado virado com o lado direito pra cima, eu vou posicionar o pano de prato. Abre o pano de prato, posiciona ele também com o lado direito dele pra cima, dessa forma não tem erro, não tem como fazer ao contrário. Então, eu posiciono os dois lados direitos, tanto do barradinho quanto do pano de prato, pra cima. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa partezinha das laterais que sobrou. Nós vamos dobrar essa parte das laterais pra cá, pra dentro do pano. Prende com alfinete ou com grampinho. A outra parte também eu vou prender aqui, ó. Deixa eu arrumar. Vou prender pra dentro do pano aqui, ó. Acerta aqui essa partezinha, deixa ele certinho. E prende assim. E aí, ele vai ficar assim. E nós vamos passar uma costura com um pezinho de máquina nessa parte de baixo. Então, passamos uma costura aqui para prender essa parte. Ficou presinha assim, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar esse barrado. O que eu gosto de fazer antes de desvirar? Cortar um pedacinho dessa pontinha. Que eu acho que simplifica. Tira essa parte mais grossinha, só um pedacinho. Eu sempre faço isso, que facilita na hora de fazer o acabamento. Corto só a pontinha. Agora, nós vamos desvirar ele. Puxando assim, ó. Ele já dá o acabamento aqui. Olha só. E vamos lá no ferro assentar essa costura. Assim. Vamos assentar essa costura. Arruma ele todinho aonde vai ser, aonde ele vai ficar. Se você quiser pregar o alfinete aqui, pode pregar. Acerta ele todinho e passa no ferro. E enquanto estiver assentando, passando ele no ferro, já dobra essa lateral aqui pra dentro. Pra dentro dessa forma, ó. E vai acertando ele e vai passando. Em cima a mesma coisa, na parte onde vai o acabamento, vai assentando e vai passando. Aqui do outro lado também, coloca essa partezinha aqui que sobra pra dentro da lateral e vai acertando ele de acordo com a largura do pano. Aí ele vai ficar assim. Então, vamos passar bem ele e depois nós vamos passar uma costura em volta pra fazer o acabamento. Prontinho, já passei o meu barradinho, assentei ele bem, já coloquei as lateraisinhas pra dentro, coloquei uns grampinhos pra ele não sair do lugar, alfinetei aqui também, e ele ficou assim. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer uma costura pela parte de baixo. Aliás, você pode começar pela parte que você quiser, se você quiser começar daqui de cima e fazendo a volta terminando aqui, ou
você começa daqui dessa ponta e faz toda a volta terminando aqui, fica a seu critério. Então, vamos lá, vou começar a fazer a costura pela lateral. Eu vou colocar a minha etiqueta. Se você tem etiqueta, não deixe de usar a sua etiqueta. Isso é muito importante para identificar o seu produto, não é verdade? E além de ficar bonito. Então, eu vou começar pela lateral, porque eu já vou colocar a etiqueta. Então, pronto, ficou assim o nosso barrado, bem acabadinho. Coloquei minha etiqueta. Se você tem etiqueta, coloque a sua etiqueta, não se esqueça. O lado do avesso ficou assim, todo arrumadinho. Então, é um barrado simples, rápido e fácil. Rapidinho você faz aí no seu pano de prato. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que isso vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo.